Olá, gente linda, viciados, tiradores de livros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. Hoje eu decidi trazer para vocês um vídeo depois que eu vi um comentário aqui, quando eu mostrei os livros que eu tinha comprado em sebo, e alguém comentou que achou legal o fato de eu gostar de Sidney Sheldon e que achou que eu era uma pessoa que só gostava de livros clássicos. E quem já tá aqui há um tempo sabe que acho que eu sou uma das pessoas mais ecléticas aqui desse booktube. Então hoje eu decidi trazer para vocês uma lista com os meus 10 livros favoritos da vida e uma menção honrosa. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Monique, eu falo de livros aqui na internet já tem um tempinho, então eu te convido para conhecer o meu conteúdo, dá uma olhadinha aqui nos vídeos que eu já produzi, eu te convido a se inscrever, se você é das antigas, já chega dando like, que isso me ajuda muito na divulgação. Então bora pro vídeo, que eu vou começar do 10º até o primeiro livro favorito que eu tenho assim no meu coração. Gente, para eu ter um livro favorito, eu preciso mastigar essa história. Eu preciso me distanciar um pouco. É igual aquela questão da história, sabe? A história precisa se distanciar para que ela encontre verdade? Pois é. Na minha vida também é assim com relação a preferências. Eu preciso de um tempo tentar lembrar de qual foi a sensação que eu tive conforme eu lia aquela história. E aí sim eu posso dizer se esse livro figura uma colocação especial na minha vida. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que todos esses livros que eu vou falar agora, um deles em algum momento pode mudar. Porque são livros que, na atualidade, hoje, esses livros são, em setembro de 2024, os 10 livros que eu consigo lembrar assim e dizer, poxa, foi tão bom ler esse livro, eu quero reler, eu não esqueço da história, eu lembro de cada momento enquanto eu fazia a leitura. Então é por isso que eles estão aqui nesse vídeo. Um eu coloquei como menção honrosa porque eu gostei muito da leitura, mas eu ainda não tive esse distanciamento para dizer se ele é ou não um dos livros favoritos. Então, bora pra lista. Em 10º lugar, nós temos o livro O Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon, que é considerado por muitos fãs um dos melhores livros do autor. Em O Reverso da Medalha, nós acompanhamos a história de 4 gerações da família Blackwell e conhecemos, então, a matriarca dessa família, que é a Kate, que herdou do seu pai uma fortuna em diamantes explorados na África. Nessa história, tudo gira em torno de dinheiro, poder e ninguém mede esforços para alcançar os seus objetivos. É uma história de ambição, um novelão, gente, e que vale muito a pena a leitura. Eu gostei demais da experiência. Teve uma continuação que foi escrita aí por uma outra autora, mas não foi legal. Para mim, O Reverso da Medalha, assim, de todos os livros que eu li do Sidney Sheldon, olha que eu já li bastante, para mim é um dos melhores. Em nono lugar, e não sobrou nenhum, da diva Agatha Christie. Nesse livro nós temos o bom e velho clichê, mas que sempre funciona, sabe? Um casarão, um velho rico, pessoas mal intencionadas, ambiciosas, que se conhecem, um assassinato e um suspeito entre essas pessoas. Quem pode ter cometido o crime? E a gente vai trabalhando junto com a autora para tentar descobrir. Nessa história, 10 pessoas visitam uma ilha misteriosa e, de acordo com uma canção, uma antiga canção, essas pessoas vão sendo mortas. E aí a gente fica assim, meu Deus, qual vai ser a próxima? Quem matou? Porque simplesmente não existem suspeitos plausíveis, porque você suspeita de alguém e essa pessoa morre, aí você suspeita de alguém e essa pessoa morre. E o final é surpreendente. Gente, esse livro também eu já li bastante coisa da Agatha Christie, mas pra mim é um dos melhores. Em 8º lugar, nós temos A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. O livro conta a história de uma jovem que aceita trabalhar em um casarão. O nome do casarão era Mansão Bly. E essa jovem vai trabalhar como professora de 2 irmãos. Ao chegar nessa mansão, essa mulher começa a ver aparições de 2 empregados que já trabalharam nesse lugar, mas que morreram de formas peculiares e bem misteriosas. E de alguma forma, essas aparições influenciam o comportamento das crianças. A jovem que morreu influencia a menina e o outro empregado que morreu influencia
o comportamento do menino. Mas a grandiosidade dessa história tá na conclusão que o leitor vai tirar a partir do entendimento que ele tem de tudo que ele vai ler. Eu não vou entregar aqui qual vai ser o entendimento que você tem que ter ou quais são as duas opções, porque pode lhe entregar spoiler. Mas eu sei que esse livro ele é aberto a interpretações magistrais, gente. E eu lembro da sensação de ler cada página. É um livro muito bem escrito, que trabalha muito bem com o psicológico dos personagens. Então, por isso que ele está aqui em 8º lugar. Em 7º lugar, nós temos Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle. Em Um Estudo em Vermelho, nós temos a história que começou tudo, quando o Sherlock Holmes é apresentado, né? E ele conhece ali o seu fiel companheiro elementar, meu caro Watson. Nesse romance, Sherlock Holmes começa a trabalhar na investigação de um homem que é encontrado morto com uma expressão de pavor. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira parte, nós temos ali a apresentação, né, do caso, e nós vamos conhecer melhor o Sherlock e o Watson. E na segunda parte, então, nós vamos ser transportados para uma vida no interior dos Estados Unidos e conhecer sobre a vida dos mormons, sobre uma comunidade mormon. E, gente, é aí que está o grande boom da história. Porque, para mim, essa parte poderia até ser mais desenvolvida. Porque eu gostei tanto do Arthur Conan Doyle trabalhando com um novelão histórico. No meio ali da investigação, daquela coisa ali mais tranquilinha, nós temos um novelão contando a história de uma geração, de uma comunidade com escândalos e amores. Gente, é muito boa essa parte. Essa parte, assim, fez a história crescer de um jeito. Sério, leiam. E depois vocês me contem se vocês vão concordar comigo sobre esse romance. Em 6º lugar, nós temos Lady Macbeth, do Distrito de Mizinski, do autor Nikolai Leskov, que é uma novela. Esse livro, ele me trouxe muitas sensações. E apesar de ser uma novela, a sensação que eu tenho é que eu li um grande romance. E sem contar que essa história permite que a gente trace um paralelo com Madame Bovary, que vai estar aqui na lista também, ó, eu já entregando spoiler. Talvez tenha sido por isso que essa novela entrou e figura aqui como um dos favoritos na minha vida. Aqui nós vamos ter uma história sobre adultério e vamos conhecer também, vamos ser introduzidos à vida das mulheres europeias ali durante o século XIX. Nessa história nós vamos conhecer Caterina, uma jovenzinha que casou com um homem muito mais velho, dono de uma propriedade rural, e que, apesar da sua carinha angelical, planeja e executa assassinatos frios e cruéis das formas mais bizarras possíveis. Em 5º lugar, nós temos Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do autor Stieg Larsson. E o primeiro dessa trilogia Milênio, que é O Homem que Não Amavam as Mulheres, é um suspense simplesmente espetacular. Existem as adaptações, tanto norte-americanas quanto a adaptação sueca, que eu particularmente gosto mais. Aqui nós temos um suspense tão bem escrito, tão detalhista e que te prende do início ao fim. Nesse romance nós vamos conhecer um jornalista que no começo do livro ele é sócio de uma revista. E aí ele publica um escândalo, é porque ele trabalha numa revista de economia. E aí ele publica um escândalo de um esquema de corrupção, só que ele não tem provas. E por ele não ter provas, ele é processado. E ele é condenado a 3 meses de prisão. Nesse meio tempo, ele é contratado por um velho ricaço a escrever uma biografia sobre a família desse velho rico. E ao mesmo tempo, enquanto ele escreve essa biografia, e aí ele vai, questionar, entrevistar as pessoas dessa família, ele vai investigar o desaparecimento da sobrinha desse velho ricaço que aconteceu há anos atrás. Só que ele não é um investigador, ele é um jornalista, escritor. Então, ele precisa da ajuda de alguém. Então, ele entra em contato com uma hacker, que é a Lisbeth Salander, que é a hacker mais famosa aí da literatura. E ela vai ajudá-lo a encontrar essa jovem, ao mesmo tempo desvendar aí os segredos sujos dessa família. Gente, esse livro é um espetáculo. Parece ser bobo?
Não é. É muito bom. E a forma como vão surgindo as provas, parece que você tá vendo junto com um personagem. Então, fica aí a minha recomendação, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Entrando aí no quarto lugar, nós temos Verão, da Edith Wharton, escritora que escreveu A Época da Inocência, talvez vocês conheçam ela mais por esse título. Verão é um livro que não é tão conhecido dela e que foi publicado pela Pedra Azul no Clube de Leitura. Eu peguei esse livro despretensiosamente para ler, gente, e eu gostei muito, muito dessa história, porque ela é uma história, um clássico, né? Mas é tão cru e tão real que até hoje eu lembro de cada página, de cada sensação que eu tive quando eu realizei essa leitura. A história que se passa na Nova Inglaterra vai trazer para nós a vida de Charity, uma jovem órfã que é adotada por um casal. O que acontece é que a mulher, a sua mãe adotiva, falece e ela fica vivendo ali com o seu pai adotivo. Ela trabalha na biblioteca daquela cidade pequena, até que um jovem da cidade grande chega nesse local e muda totalmente os rumos da vida da Charity. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma sociedade puritana, e então certas coisas não são aceitas, e a Charity se deixa levar pela lábia desse jovem. Então esse livro, ele não camufla nada, ele entrega, assim, muito do que acontecia nessa época, e a Charity se vê sozinha, sem auxílio, sem nada, e o que vai acontecer, gente, é assim, um tanto quanto vai te escandalizar. Eu acredito que vai te escandalizar um pouco, mas leiam, caso vocês consigam a edição desse livro da Pedra Azul, leiam, e aí depois a gente conversa. Entrando agora aí nos 3 primeiros colocados, vamos falar de O Morro dos Ventos Uivantes, da querida Emily Brontë. Infelizmente, o único romance publicado pela autora, né? A gente ficou aí a ver navios, porque o que essa mulher fez nesse romance, gente, assim, dá até pena de imaginar que ela morreu tão jovem, e ali no auge da publicação, ela tinha pouco tempo que ela e as irmãs haviam publicado seus livros juntas, e de repente ela ficou doente. No Dos Ventos Uivantes, nós temos uma história sendo contada por uma governanta que trabalhou durante anos e que presenciou tudo o que aconteceu naquela casa, entre os personagens que são pessoas nada queridas, são pessoas bem complicadas, mas é uma história de amor, de vingança, de vaidade, falta de esperança. É uma história que poderia ter terminado bem, mas que mostra o quanto que a raiva, o quanto que o ódio, a vingança e todos os sentimentos ruins nunca vão trazer nada de bom. Mesmo que ali exista um amor verdadeiro, nada de bom pode sair de um sentimento ruim. Esse livro é fantástico. Todas as sensações que você vai ter lendo esse livro, assim, são incomparáveis. Eu posso tentar convencer vocês aqui para lerem esse clássico. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que não gosta de ler clássico e vai começar a ler e vai achar chato. Mas não, por favor, tente ler esse livro. Eu sei que nem todos os livros funcionam para todo mundo, mas não sei. Eu acho que talvez esse seja um livro, assim, dos clássicos que eu li, um dos mais fortes, intensos. Em segundo lugar, como eu já tinha adiantado antes, nós temos Madame Bovary, do Gustave Flaubert, um livro que foi proibido. Gente, esse livro deu uma treta na época que ele foi escrito. Em Madame Bovary, nós vamos conhecer a Emma Bovary. Na verdade, antes ela não era Emma Bovary. Ela se torna Emma Bovary depois que ela se casa. Emma Bovary é uma jovem sonhadora que gosta de ler romance, imagina que a vida dela vai ser como aqueles romances que ela costumava ler. Até que um dia ela se casa com um jovem viúvo, Charles Bovary, que era um médico de uma pequena cidade na França. Só que o Charles Bovary, gente, é aquele tipo de pessoa que leva a vida pacata. Pra ele tá tudo bom, tá tudo bem, ficar em casa, atendendo seus pacientes, vivendo de casa pra trabalho pra casa. Mas não vamos esquecer que pelo menos ele tinha uma ocupação, né? Então ele ocupava o tempo dele. Pra ela tudo aquilo era muito entediante. Então ela começa a viver extrapolando todos os limites financeiros, amorosos. Aqui nós temos uma história de adultério, né?
Temos muitas traições, decepções. A Emma se deixa levar por alguns homens que têm uma lábia muito, né, potente. E ela vai se afundando, gente. Essa mulher vai se afundando, se afundando, se afundando. Até que chega um momento que não tem jeito. É desesperador acompanhar a forma como ela vai se acabando tanto com a vida dela quanto com a vida do Charles, e ele sendo tão cego, não conseguia enxergar o que está acontecendo. E, gente, esse livro é muito espetacular. A forma como foi conduzido, tudo o que aconteceu na história, sério. Não vou entregar spoiler, porque o final é arrasador, arrebatador. É um final, sabe, de te deixar no chão e falar: meu Deus, o que foi isso? O que eu li aqui. Tem adaptação também e é espetacular, gente. Ai, nossa, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e, sem dúvida, acho que ele não sai dessa colocação. Talvez vá para primeiro em algum momento, pode ser. E em primeiríssimo lugar, nós temos Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Gente, Jane Eyre é um livro que ganhou meu coração porque eu li tão rápido. É um livro clássico tão fluido, tão fácil de ler. É um novelão que você vai acompanhando a vida da Jane, que é uma órfã que sofre o pão que o diabo amassou, mas ela tem a sua redenção. E o fato dela ter essa redenção faz com que você sinta aquela coisa boa quando você termina de ler o livro. Talvez ele seja problemático em algumas partes, talvez ele não seja o livro mais interessante no quesito personagens, né, como o Morro dos Ventos Uivantes ou Madame Bovary, e talvez se eu realizar uma releitura, ele não se torne ainda o primeiro, mas sempre que eu lembro como foi ler Jane Eyre, todas as sensações que eu tive, não tem como colocar ele em outra posição, senão em primeiro lugar. Nós vamos conhecer a história de uma jovem Jane, como eu falei antes, que ela passa por internatos, orfanato, ela tem uma tia que é muito ruim, que maltrata ela. Logo no início a gente vê, assim, uma injustiça sendo cometida contra ela. Então, quando a gente lê histórias de injustiças, assim, né, aquele nosso eu justiceiro, assim, já começa a guardar aquela raiva. Então, me lembrou um pouco ali os livros do Charles Dickens, quando a gente vê crianças sendo maltratadas, né? Isso já segura a gente ali de um jeito na leitura que você fica torcendo por aquele personagem para que ele consiga voltar e dar a volta por cima e olhar aquela pessoa na cara e dizer assim: você fez isso comigo e você vai passar por isso. Então, é aquele livro que você torce o tempo todo pela protagonista, né? Então tem romance, tem de tudo, sabe? Tem aquele arco de redenção. Então, gente, por mais que muitas pessoas não concordem comigo, pra mim, ainda, Jane Eyre é o meu primeiro lugar. E lembra que eu falei com vocês que teria uma menção honrosa? Pois é. Um livro que eu li esse ano que eu gostei demais foi Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. Pra quem não sabe, aqui a gente vai conhecer a história das mulheres das geishas antes, durante e pós Segunda Guerra Mundial em Kyoto, no Japão. Então, todo o processo de iniciação de uma geisha, de uma menina, como que era, como que acontecia, as disputas entre elas, as dificuldades, quem poderia se tornar uma geisha ou não, a ideia equivocada que o Ocidente tem das geishas. Então a gente tem toda uma pesquisa que foi realizada de forma minuciosa pelo autor. Então, gente, é um livro assim que você quer estar na história, que você quer estar com os personagens, que quando acaba você sente falta de todos eles. Então eu dou uma menção honrosa a ele aqui, porque eu quero esperar o tempo passar para saber se ele ainda vai continuar ocupando esse lugarzinho no meu coração. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô aqui pingando. Tá muito quente, não dá pra ligar, né, o ventilador, nada disso pra atrapalhar o nosso vídeo. Sem voz já, porque eu andei resfriada por esses dias. Mas aí, entregando conteúdo pra vocês todos os domingos aqui no canal. Comenta aqui, gente, faz uma listinha pra mim dos 10 livros favoritos da vida de vocês, pra eu dar uma olhada e ver se eu coloco também ali na minha lista de desejados da Amazon. Vamos fazer isso? Se você assistiu até aqui, bota aí na listinha os 10 favoritos de vocês da vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!